Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos discutir um tema um tanto quanto polêmico que tem rondado o noticiário jurídico do país nas últimas semanas, nos últimos dias, acerca do fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil e, como é a proposta do canal, o seu reflexo nos concursos de procuradoria. Você pode estar me perguntando, ou se perguntando até, qual é o efeito direto, o reflexo direto do fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou te dizer, é transformar 2 milhões de bacharéis em advogado. Estima-se que o Brasil tenha hoje 1,2 milhões de advogados e estima-se que o Brasil também tenha 3 milhões de bacharéis. Então, o fim do exame de ordem permite com que esses 2 milhões de bacharéis requeiram sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e transformem-se em advogados prontos para o exercício da capacidade postulatória. Aí você pode também se perguntar em consequência, bom, professor, se isso acontecer, nós temos um nível de advocacia privada extremamente rebaixado, com a possibilidade de 2 milhões de bacharéis que não foram aprovados na OAB exercerem a advocacia privada. Para responder esse tipo de questionamento, nós teríamos que saber se o exame da Ordem dos Advogados do Brasil afere, de fato, a qualidade técnica necessária para o exercício da capacidade postulatória. Me parece que não. Me parece que o exame da OAB atual não passa necessariamente de uma prova que mais se aproxima do que eu entendo como o vestibular da minha época. Ora, o exame da OAB, ele não afere necessariamente a qualidade técnica das pessoas para o exercício da advocacia, e eu te digo por experiência própria. Todas as semanas eu recebo várias ações judiciais com vários erros técnicos que se entendem inadmissíveis por alguém que passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Não são todos os meses. Todas as semanas eu recebo petições iniciais cujas ações são intentadas em face de órgãos da União Federal. Por exemplo, ações contra o Ministério Público Federal. Ora, se imagina que alguém que teve a aferição de conhecimento técnico aprovado numa prova da Ordem dos Advogados do Brasil, tenha, nesse caso, o conhecimento necessário para intentar ações contra o ente personificado e não contra os seus órgãos destituídos de personalidade jurídica. Mas isso acontece todas as semanas. Então, o fim do exame de ordem, nesse caso específico, ele, de fato, rebaixa o nível da advocacia privada a níveis absurdos de atuação? Não sei te dizer, porque me parece que o exame de ordem atual ele não afere qualidade técnica devida pelas pessoas que são aprovadas no exame. É uma impressão pessoal, posso estar equivocado, deixe as suas impressões aqui nos comentários para que a gente possa discutir sobre o tema. Se você me pergunta se eu sou a favor ou contra o exame de ordem, a minha resposta é um pouco dúbia. Eu sou a favor e contra. Eu sou a favor do exame de ordem que tivesse condições de realmente aferir capacidade técnica daqueles que deveriam ser realmente aprovados no exame, e eu sou contra o exame de ordem na forma como ele é hoje, sem nenhum tipo de aferição técnica razoável. É um exame que, na verdade, se transformou mais em uma forma específica de estudar para a prova objetiva e de tentar acertar a prova subjetiva para que se possa ter acesso, portanto, aos quadros da OAB sem uma preocupação com a aferição técnica real. Então, o exame de ordem, na condição que ele se encontra hoje, eu sou contra, mas um exame de ordem que aferisse realmente a qualidade técnica daquele que pretende se tornar advogado privado, eu seria a favor. Então, a minha resposta é dúbia. Eu sou a favor da ideia, mas eu sou contra a forma como a ideia é plantada hoje. Deixe nos comentários aqui aquilo que você acredita ou aquilo que você acha, ou se você é contra ou a favor do exame de ordem, vai ser muito bom ler os comentários e também a sua opinião. No que diz respeito aos reflexos que isso tem para os concursos da advocacia pública, isso tem um efeito direto e um efeito indireto. O efeito direto diz respeito efetivamente aos requisitos para ocupar cargos de procurador. Normalmente, os editais trazem como requisito para ocupar cargo de procurador inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e atividade jurídica. Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, todos trazem. E atividade jurídica, alguns editais trazem, outros não. Os requisitos continuam. Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, nesse caso, é um requisito que continuará nos editais de procurador. A diferença é que você não vai ter necessariamente que
para ser inscrito na OAB, passar pelo exame da OAB se ele se acabar. Então, não tendo o exame teste como condicionante para a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, em tese, todo bacharel inscrito na OAB, ainda que sem prova da OAB, possa ocupar o cargo de procurador. E o efeito indireto é que os estudos para os concursos da advocacia pública vão começar muito mais cedo. Porque, acreditem, é muito grande a quantidade de pessoas que me procuram nas redes sociais para perguntar o seguinte: professor, estou no 9º período, no 10º período da Faculdade de Direito. Eu devo me preocupar primeiro com a OAB ou já posso começar a estudar para os concursos da advocacia pública? A minha resposta é sempre a mesma. Não divida o foco. Preocupe-se primeiro com a OAB, depois você começa a estudar para os concursos da advocacia pública, porque são provas extremamente diferentes. O estudo conjunto das duas pode não dar certo. Dá certo em alguns casos, na maioria das vezes não. Então estude primeiro para a OAB e depois você se prepara para os concursos da advocacia pública. Se não tiver mais OAB, então aí as pessoas vão poder no 7º período, no 8º período, no 9º, no 10º, se dedicarem exclusivamente aos concursos públicos e, nesse caso específico, aos concursos da advocacia pública que exigem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, efeito direto e efeito indireto nos concursos de procuradoria. Não muda muita coisa para quem já tem OAB, mas para quem não tem, muda sim, porque você vai poder se preparar muito antes para os concursos da advocacia pública, se não tiver a preocupação prévia do exame de ordem. É isso. Opiniões sobre o exame de ordem, nesse caso, gostaria de saber qual é a sua, deixa aqui nos comentários. Eu sou o Birajara Casado, se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.